Meus amados, minhas amadas, você é escolhido, você é escolhida, você é amada. Jesus te ama, Ele realmente te ama. Você é uma joia preciosa. Você não tem noção do valor que você tem para Deus. Não importa o que você está passando, você pode não estar enxergando, mas tudo o que você está passando agora, toda essa dificuldade que está vivendo, é porque você realmente tem um enorme valor para Deus. E o inimigo sabe disso. Então, todos os restaurados, todos que estão no meu atendimento, eu atendo com muito amor, muito carinho, porque eu sei que são pessoas escassas. É muito pouca gente que busca por restauração de casamento. É muito pouca gente que quer realmente viver a verdade do Evangelho. Porque hoje em dia as pessoas estão muito mais preocupadas em mudar a Deus. E Deus não muda. Mas as pessoas acham que vão criar uma igreja e dentro dessa igreja Deus vai ser diferente. Então todos criam igrejas diferentes e, e não entendem que Deus não muda. E a sua palavra também não muda. Então você vai vendo que o povo da restauração vai sendo cada vez menos. Na minha cidade eu não conheço ninguém que faz isso, né? Então eu já escutei isso. Aqui por perto eu não conheço ninguém que busca por restauração. Todo mundo quer seguir a vida. Então você é uma joia escolhida, separada. Eu fiquei hoje tão feliz porque eu fiquei sabendo de 2 que eu atendo que estão realmente fazendo vídeos, estão trabalhando. Tem um que tem grupo, que está evangelizando. Então você entendeu que Deus tem mais com você. Não é à toa que você acendeu essa luz e você entendeu a verdade do Evangelho. E basta apenas agora estar sendo lapidado, né? E é isso que o inimigo não quer. Que você seja lapidado para aprender a ter realmente o valor que você merece ter. Então, eu sei tudo que eu tenho passado nesses últimos anos, desde que eu entendi que Deus quer restaurar, que não existe segunda aliança com o cônjuge vivo. Aí, desde que eu entendi isso, eu comecei a buscar entendimento sobre isso, orava a Deus e por mais que eu troquei de igreja algumas vezes, eu não consegui encontrar pastores e pregadores que vissem dessa maneira e acabei desistindo. Eu não vou encontrar isso dentro de uma religião, porque o sistema religioso ele já está todo corrompido para agradar o mundo, para se amoldar conforme o mundo e não conforme Deus. E Deus não muda. E o vídeo de hoje é sobre isso. Deus não muda. Quem muda somos nós. E nessa restauração é nós que somos o instrumento da mudança que Deus quer usar para mudar a pessoa que está lá fora. Glória, glória a Deus. Então, havendo mudança em nós, o outro muda, não é? Não tem mudança sem a nossa mudança, né? E quando a pessoa não quer mudança, né? A pessoa está no mundo, quer no pecado, e a pessoa não quer mudar. O que a gente faz, né? Então, é resistir a Deus, né? Deus não muda. Aí eu vou até falar de Faraó, de Jonas, do jovem rico. Ele achou que poderia mudar Deus, mas não existe essa possibilidade. É nós que temos que nos adaptar à vontade de Deus. Então, se Deus não muda, quem muda é nós. O jejum nunca é para mudar a Deus, mas para mudar a nós. Hoje eu estou no dia 12 do jejum de 40 dias, 13º dia, né? Então, eu posto vídeos lá no outro canal sobre esse jejum, como eu estou indo, né? E já tenho falhado um pouco, mas eu estou mantendo, na medida do possível, somente na água. Então, hoje eu acabei almoçando um pouco, mas somente isso, porque eu tive visita. Mas
eu me mantenho realmente no jejum, no propósito, na oração. E eu entendo perfeitamente que Deus não vai mudar nada, é eu que tenho que mudar. Não há mudança fora se não houver mudança primeiro dentro. Então o jejum é para a purificação do corpo, mas também para purificar o espírito. Então, o que a Bíblia nos mostra sobre a mudança, né? Em Malaquias 3:6, Deus não muda. Eu, o Senhor, não mudo. Então você pode ler ali em Malaquias 3:6. Eu, o Senhor, não mudo. Então quem não muda é Deus. Deus não vai mudar o que ele já escreveu, o que ele já falou. As pessoas mudam quando se arrependem, obedecem e permitem que Deus trabalhe nelas. Então quem muda somos nós. Quando permitimos que Deus nos amolde, né? E sem o Espírito Santo a gente não consegue mudanças expressivas. A gente ensaia um personagem, mas esse personagem não se mantém. Então, sem o Espírito Santo. Então, o jejum também é para a busca do Espírito Santo, para fortalecer o Espírito Santo através da palavra de Deus, claro, né? Deus é imutável em seu caráter, mas age de maneira diferente conforme a atitude de cada homem. Então, cada caso é especificamente de cada caso. Então, eu não posso tratar um caso semelhante a outro porque é específico, porque Deus olha o coração de cada pessoa, né? A infância, a criação, a família, tudo o entorno. E o que a pessoa resiste e o que a pessoa não suporta. Então, tem pessoas que não conseguem passar um deserto e tem outros que passam pulando, cantarolando, que não estão nem aí. Então, depende muito de pessoa para pessoa, né? Então, tem pessoa que é muito vitimista no deserto. Desce a níveis assim que acha que é Deus que vai mudar e ela nunca vai precisar mudar. E não vai, é somente... É nós que precisamos mudar para que Deus mude o nosso cenário. Jonas, o povo se arrependeu e mudou. Deus não desviou o juízo que havia declarado. Então, em Jonas 3, né, Deus mudou o juízo declarado porque o povo se arrependeu. Então, quem tem que mudar somos nós. O pecado tem justiça. O pecado é morte. Todo pecado leva à morte. Então, o que ia acontecer com Nínive? Morte. Houve arrependimento, cancelado a sentença de morte. Então, foi isso que aconteceu em Nínive, né? E o faraó também, em Êxodo 7,14, ele resistiu a Deus. E Deus endureceu o coração e permaneceu na mesma condição até a sua destruição. Então o faraó se manteve duro, eu sou mais, eu sou superior a Deus, então eu não preciso mudar, é Deus que tem que se amoldar a mim. Então o faraó foi até as últimas consequências porque ele não quis mudar. Ele achou que quem deveria mudar é Deus e não é assim que funciona, né? Não é o homem que muda a Deus. Deus é perfeito e não precisa ser transformado. É Deus quem muda o homem pelo Espírito Santo, pelo arrependimento e pela palavra. Quem vai mudar o homem é Deus, pelo arrependimento e pela sua palavra. Não é nós, por nós mesmos, que vamos fazer do nosso jeito. Não, nós temos que fazer do jeito dele. Ele não muda. Nós temos que conhecê-lo, prosseguindo em conhecer, estudar bem, para a gente se amoldar ao que ele é, ao que ele quer. Não é nós que vamos mudar a Deus, mas é Deus que vai mudar a nós. E às vezes esse processo pode levar tempo, porque a gente resiste à mudança. Então, eu falo assim, tem casos que a pessoa se derrama diante de Deus, já troca as vestes, já troca o falar, já troca os hábitos, já troca tudo. Ele realmente entendeu, eu preciso mudar, porque Deus não vai mudar. E o cenário não vai mudar se eu não mudar.
Então, assim como foi com Nínive, Nínive mudou a posição, vestiu panos de saco, jejuou, orou por 3 dias, chorou, pranteou, e Deus cancelou a sentença de morte para os pecadores, porque eles eram cruéis, né? Então Nínive foi poupada porque eles realmente se arrependeram, né? Mas a postura do homem pode mudar a forma como Deus age com eles. Se houver humildade, Deus derrama graça. Se houver rebeldia, Deus vem com juízo. Então é aquela velha máxima, né? Deus resiste ao soberbo, mas ama os humildes. Então, humilhai-vos perante a potente mão de Deus. Não tem para onde correr. Ou você se amolda ao que Deus quer, e aí você vai ter que contrariar o mundo. Graças a Deus que você está aqui. Ninguém está aqui nesse minuto agora, 11 minutos de vídeo, se não está buscando realmente mudança, né? Resumindo, Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre, eternamente. Hebreus 13, 8. O homem é quem precisa mudar, sempre. Sempre. Não tem para onde correr. A coisa não vai bem, onde eu errei? Qual foi minha falha dessa vez? O que eu preciso mudar em mim? O que eu preciso confessar que eu errei novamente? Então, o erro sempre está em nós, nunca em Deus. Se alinhar com Deus para experimentar essa transformação. Se alinhar com Deus é se alinhar com a palavra e não com versos acrescentados que as pessoas inventam, né? Eu falo sempre assim, se alguém fala que divorciado pode casar, me mostra 3 lugares que está escrito que pode, não tem nenhum. Aí a pessoa vai, eu quero 3, porque tudo tem que ser provado por 3, né? Então, não vai encontrar nenhum, né? Primeira aliança. Deus é Deus de primeira aliança. A obediência move a mão de Deus. Não porque Deus muda, mas porque o homem entra na posição certa para receber de Deus. Então, se você entrar na posição certa para que Deus possa dizer, não tem por que eu não abençoar essa pessoa, porque ela realmente está fazendo a minha vontade, ela está obedecendo a mim em tudo que eu peço. Não tem brecha para o inimigo ali estar acusando ela, que ela não está cumprindo toda a vontade de Deus. Então, essa pessoa não tem como Deus não abençoar, porque ela está totalmente amoldada ao caráter de Deus, né? E quando a pessoa ainda resiste a essa mudança? Isso acontece muito com quem está lá fora. E lá fora a gente tem 2 categorias de homens e de mulheres. Mulheres que nunca foram cristãos, homens que nunca foram cristãos e homens que já foram e caíram. Então existe um tratamento diferente para cada um. Mas Deus, através do Espírito Santo, vai encontrar cada um. Então existe um tratamento diferente para cada um. Tem pessoas que se casaram com essa pessoa sabendo que ela nunca era de Deus e ela já sempre foi, então isso é um tratamento diferente. E tem pessoas que eram do mundo e se casaram com essa pessoa do mundo, então se converteram no meio do caminho e aí uma pessoa caiu, ou ela se converteu, ou ele se converteu e o outro não. Então existem casos e mais casos, e aí você precisa entender o caso de cada um, entender se é realmente primeira aliança dos dois, para daí, a partir daí, poder passar a ajudar de verdade, né? Quando as pessoas resistem à mudança, Deus quer operar. A mudança que Deus quer operar, a Bíblia mostra alguns pontos bem claros que se você vai falar, eu não vou mudar nisso, eu não vou mudar nisso, eu não quero saber de mudar nisso. Então, assim, tem pontos bem claros que se você continuar na sua teimosia de não abrir mão de alguma coisa. O faraó, em Êxodo 7,14, resistiu à ordem de Deus de deixar o povo ir. Cada praga era uma chance do faraó se arrepender.
mas ele endureceu o coração. Resultado, foi destruído. Em Jonas, capítulo 1, Deus o enviou a Nínive, mas ele resistiu e fugiu. Então Jonas resistiu e fugiu e desobedeceu a Deus. Então, se você tem um chamado, se Deus já te falou que você deve falar do amor de Jesus, deve evangelizar, ninguém nasceu para ficar de boca fechada ou sendo um crente do FBI, agente 007, isso não existe. Ou você aprende a evangelizar, ligar sua câmera, fazer vídeos, fazer postagens, realmente pregando a verdade, porque é isso que está faltando, pessoas que põem uma cara a tapa e pregam a verdade, que vão falar da primeira aliança. E quanto mais pessoas falarem, mais as igrejas serão obrigadas a ensinar a palavra da verdade. Porque se você já entendeu e se mantém calado, você acaba se tornando mais um Jonas. E não é isso que deve acontecer, não é? O resultado foi a tempestade, o peixe, quando se rendeu, foi usado para salvar uma cidade inteira. Então, o resultado da desobediência foi só ruína, ladeira abaixo, né? Até ficar na barriga do peixe, e de lá Deus o resgatou. E aí ele foi fazer o que Deus o havia chamado, né? O jovem rico, né? Mateus 19, 16 a 22. Ali pegou pesado, ali pegou pesado. Ali eu já fiquei ali nesse texto ali vários tempos ali. Como que pode, né? Mas é que Deus conhece o íntimo do coração da pessoa, né? Jesus o chamou para abrir mão de todas as suas riquezas e segui-lo, mas ele resistiu e se afastou triste. Então, cada pessoa é chamada de uma maneira diferente. E aí, no financeiro é que pega, né? Deus conhecia o coração daquele homem. Então, ele queria seguir a Jesus com todas as suas riquezas. Mas Jesus logo lhe falou: dá tudo para os pobres, aí você pega a tua cruz, ainda está mandando pegar uma cruz, né? E segue-me. Então, não é, depois que eu tiver melhor, depois que eu tiver em melhores condições. Não é, né? A viúva de Serepta estava com a última refeição e ela teve que ali compartilhar aquela última refeição, dar primeiro para o profeta, para depois comer. Então, Deus conhece o teu coração tanto que ele vai tocar na sua maior ferida sempre. Não é ele que precisa mudar, não é você que tem que ficar rico primeiro para poder evangelizar ou para poder ajudar alguém. É você saber que tudo é dele, tudo é para ele, tudo vem dele, tudo é sempre para ele. Principalmente você que já entendeu que você é a menina dos olhos de Deus, você é amada e amado por Deus, não tem como você não se amoldar, porque o inimigo está fazendo de tudo para te destruir, porque você já tem ali uma chama acesa, que se você abrir a boca, você sabe quantos milhões você pode impactar. Hoje em dia a internet ela tem um algoritmo assim que vai longe. Se uma postagem viralizar, nossa, essa palavra vai longe, vai para muita gente, e você calado, e você quieto, esperando que alguém venha te animar. É você que é instrumento para animar outras pessoas. Ou você está se fazendo no papel de Jonas, dormindo no barco. Imagina, ele ficou 3 dias no ventre do peixe até ele entender que estava errado ele estar ali. É muita rebeldia mesmo. Lição: Deus não força ninguém. Ele chama, ele instrui, ele dá oportunidade, mas respeita a decisão da pessoa. Infelizmente, isso aqui é a pior parte, né? Porque Deus não obriga ninguém, não é igual o inimigo que chega invadindo, que chega tomando conta. Quando você vê a casa tá cheia, a tua mente está inundada, Deus bate a porta. Deus pede para entrar. Deus pede que você o dê prioridade, é você que tem que dar prioridade para ele. Então, buscar a Deus, ele não obriga ninguém, né? Resistir a Deus gera consequências.
endurecimento do coração. Então, sabe aquele coração de pedra? É aquela pessoa que resiste a Deus, resiste ao chamado, resiste a fazer a vontade de Deus, né? Aí, é claro, é buraco abaixo, né? Davi, primeiro ele estava lá à toa, dormindo também. Olha o perigo de ficar à toa. O país estava em guerra, ele ficou à toa, dormindo lá. Ele foi lá e viu uma mulher lá, seminua, tomando banho, aí ele já desejou. Aí ele só foi ladeira abaixo. Agora ela engravidou, meu Deus, o que eu faço? Aí tentou ali, de alguma maneira, engambelar o marido para que ele, né, acabasse assumindo a paternidade daquela criança, mas aí não funcionou. Aí o que ele fez? Se tornou um homicida, né? Mandou colocá-lo na frente da batalha, onde ele seria fuzilado pelos inimigos. Então, o que aconteceu? Ele só foi ladeira abaixo. E ele só foi entender quando o profeta foi falar com ele. A importância de um profeta chamado por Deus na hora certa. Quando o profeta foi lá e foi com a palavra certa, ele entendeu que toda a ruína, não só dele, mas de todo o país, era porque ele estava em pecado. E aí, um profeta bom, que sabe tocar na ferida, sabe por que o país está em decadência, é porque o líder que está na liderança do país, ele também está em erro. Então, Deus permite que a nação seja entregue para os inimigos nessas situações. E então, quando Davi se arrependeu de verdade de todo o seu pecado, então, o Acabe, não era Acabe, eu não lembro qual era o profeta, ele falou que Deus perdoa o seu pecado, no entanto, teria consequências, porque ele derramou sangue. Então, se fosse só sangue inocente, porque Urias era inocente até então, e derramar sangue inocente em Provérbios é abominação ao Senhor. Deus é paciente, então ele vai dando chances, né? Para Davi ele foi dando corda, e Davi só ladeira abaixo, né? Foi dando corda e Davi ladeira abaixo, até que o profeta teve que ir lá chamar a atenção dele, né? Mas dá chances, como para Jonas, mas Deus não muda a vontade da pessoa, né? Então, Deus não vai entrar lá na cabeça e mudar a vontade da pessoa. A pessoa vai ficar resistindo até a pessoa falar, não, é melhor eu me render, melhor eu obedecer. Então, é a pessoa que vai decidir obedecer e mudar. Deus resiste. Quem resiste perde a oportunidade de ser transformado. Deus quer te moldar, mas só trabalha em corações dispostos. Esteja disposto a mudar, esteja disposto a ser transformado, esteja disposto. Como que a tua família precisa de você? Como que o seu cônjuge está precisando de você? Você ainda ali, brigando com seus conceitos, você ainda não se convenceu da palavra, do Espírito, da santificação, você ainda não cresceu espiritualmente o suficiente, e você só vai crescer na medida que você começar a pregar, na medida que você começar a ensinar, e na medida que você ensinar, você é obrigado a aprender para ensinar, e aí você vai sendo moldado e cresce, não é? É como se fosse um estágio, né, que nunca termina, você sempre está fazendo estágio, aprendendo e se aperfeiçoando. Resistir pode atrasar a restauração, o propósito e até comprometer a sua salvação. Se eu não quero mudar, Deus continua sendo Deus, mas eu deixo de experimentar o melhor de Deus nesta terra. Pronto, né? É só isso. A chave é a humildade e a rendição. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3:15. Não endureça mais o seu coração. Então, se você ainda tem um coração sensível à voz de Deus, não endureça o coração.
Quem já é salvo não precisa nascer de novo quando cai, né? Mas precisa se arrepender. Precisa confessar seu pecado, senão vai passar por esse mesmo processo. Agora, quem nunca foi salvo, aí é outro processo. Mas é preciso arrependimento quando caímos. Então, quando a gente cai em pecado, precisa sempre confessar, arrepender-se, humilhar, igual Davi fez. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2,1. O pecado gera afastamento da comunhão com Deus, mas não anula imediatamente a salvação. A conversão é diária. Isto. Mesmo depois de convertidos, somos chamados a negar a nós mesmos e a tomar a nossa cruz a cada dia, em Lucas 9:23. Por isso, quando alguém cai, não precisa começar a vida cristã do zero, mas sim se arrepender e voltar para Deus. 1 João 1:9, né? Algumas igrejas aplicam o ficar no banco, né? Ou ficar sentado até a pessoa passar pelo processo ali. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas se arrependeu e foi restaurado. João 21:15-17. Davi pecou gravemente com Batseba, mas fez uma oração sincera de arrependimento. Salmo 51. O filho pródigo não deixou de ser filho, mas precisou voltar e reconhecer o seu erro. Lucas 15:11-32. Quem caiu não precisa de uma nova conversão, no caso, mas sim de arrependimento verdadeiro e genuíno e retornar para a comunhão com Deus, né? Reconhecendo que nós somos carne, somos falho, a pessoa volta mais humilde e mais compreensivo com as falhas dos outros. E também mais cauteloso, porque sabe aonde não pode abrir brechas para cair de novo. Então, é a pessoa que parou de beber e sabe que aqueles lugares, aquelas companhias, aquelas são os gatilhos para voltar a beber. É a pessoa que saiu dos vícios. Então, todos os tipos de vício, eu falo assim, evite os gatilhos, porque os gatilhos vão fazer você continuar nesse pecado, né? O processo de arrependimento, reconhecer o pecado, confessar, abandonar e buscar a restauração. E Deus é um Pai amoroso, Ele nos ama, né? E Ele está sempre pronto para nos perdoar e para nos restaurar, mas espera arrependimento genuíno. Aquele arrependimento com orgulho, mas ele teve, mas eu, se enquanto tiver outra pessoa culpada igual a Adão, mas a mulher que tu me deste. Reconhece que você errou. Reconhece que você não foi firme, que você não foi porreta, que você não foi... Sabe aquela pessoa assim que chega e fala, não, sim, sabe o que fala? Deixa a vida me levar. Você foi morno. Você não esteve firme. Por isso, você se deixou levar. Não é a culpa de ninguém, é a tua falta de firmeza. Não tem para onde correr. Você vai ter que aprender a ser firme. E é isso. É essa palavra que eu tenho para todos hoje. E quero que vocês sejam todos abençoados com essa palavra. E eu fico tão feliz quando eu vejo testemunhos de pessoas que estão progredindo no deserto, que estão vendo resultados em suas próprias vidas, principalmente, porque o resultado do outro é o que menos importa. Enquanto você não estiver completamente restaurado em si, em todas as áreas de sua vida, a restauração ainda vai demorar. E alguns não entenderam esse processo ainda. E aí acham que, só eu fazer ali uma campanha, é só eu fazer isso, é só fazer aquilo, é só eu orar para ele voltar. E não é. Deus não vai mudar. Vai ter que você se amoldar ao caráter de Deus, para que Deus faça conforme a vontade dele, que é, você é dono do seu marido é seu dono, mas você precisa ser de Deus primeiro. E
não viver mais em dúvidas, viver com essa certeza. E assim a gente encerra essa palavra hoje em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Amém. Glória a Deus.